É importante você já, na hora que você estiver procurando emprego, seu primeiro trampo na área, como estagiário, como trainee, como assistente, você já saber que área que você quer. Por que que isso é importante? Né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. Né? Por que que isso facilita a tua entrada? E também a gente quer falar para você quais as vantagens dessas áreas. Né? A gente quer falar para você o quão interessante é cada uma delas. Né? Quais são os benefícios, né, de ser bem sucedido em cada uma dessas áreas. Porque no final das contas, é bem provável que você vai passar um tempão da sua vida, né, exercendo esse trabalho nessa área. Então a gente quer contar um pouquinho para vocês aqui dos segredinhos de cada uma delas, né? E aí hoje eu vou perguntar para o Matheus, se ele falar um pouquinho para a gente sobre as vantagens de mídia e de BI, né? Primeiro, explicar um pouquinho de novo, né, Matheus? O que que é a área de mídia e de BI? A gente já falou isso em outro vídeo, mas acho que o Matheus pode falar um pouquinho melhor delas aqui. Por que que é importante já saber se o estudante quer BI ou quer mídia? E depois ele vai contar um pouquinho, na opinião dele, quais são as vantagens, né? Qual é o ápice, né? O que deixa assim o mídia extremamente feliz, satisfeito, orgulhoso, né, do seu trabalho, né? Porque aí você já consegue visualizar na sua cabeça como é que vai ser o seu futuro, né? Ou aquilo que você vai almejar quando você estiver ali na área de mídia BI. Conta pra gente, Matheus. Especificamente sobre Mid BI, acho que não tem como a gente pensar em escolher ou um ou outro, sempre vem aquela confusão antes, né? E muita gente acaba até pensando, pô, é só entrar e lá dentro eu me viro, né? Não é bem assim não que as coisas funcionam. Antes, inclusive, de eu me tornar mídia, eu entrei na criação, consegui fazer essa transição para mídia, que era o que eu queria de fato, né? Mas não necessariamente 100% das pessoas que tentam fazer isso, 100% conseguem. Né? Muitas vezes você cai numa área e ali você vai ficar. Então, por isso que como você vai se aguentar para o resto da vida, né, fazendo aquilo para o resto da vida, na maioria das vezes, né, então é importante que você escolha algo que te faça feliz, que te faça bem, que você se sinta confortável no dia a dia. Mas o que que faz ali o mídia, o BI, o criativo, o planejamento e tal? A gente já falou disso em outro vídeo, né, um pouquinho assim bem superficial sobre cada área. A gente vai se aprofundar em cada uma delas em vídeos mais para frente, mas é importante você saber, pelo menos, né, dando um passo antes da sua escolha, saber ali, mais ou menos, o que que faz cada coisa. Né? O Rods, ele vem numa linha mais de planejamento, criação, teve até uma aventura em atendimento, né, Rods? Mas, Isso no aí. meu caso, eu fico ali mais voltado para mídia, para os dados, para a estratégia digital, né? Então, eu vou falar mais desse lado, né? Desses três pilares aí, dessas três áreas, né? No caso de mídia, por exemplo, eu acabei me tornando mídia por acaso, assim, escolhendo mídia por acaso. Antes de cursar publicidade e propaganda, inclusive, eu cursava administração de empresas, veja só, né? E ali, pô, o que é administração de empresas ali no dia a dia? Né? De forma também bem superficial, que a gente não tem muito tempo aqui para ficar filosofando em cima de outras profissões. Basicamente, um monte de coisa. Né? E quando eu caí na burocracias, enfim, quando eu caí na propaganda, eu não sabia o que fazia um publicitário, eu não fazia ideia de quais áreas existiam, né? Então eu pensei, caramba, o que eu consigo trazer de administração de empresas para a realidade ali da propaganda, né? Porque muito provavelmente acho que o diretor de arte ele não mexe em Excel, o redator não mexe em Excel, mexe, Rods? Eu acho que não, Não, né? E não. aí eu acredito que não. Eu acho que da mesma forma que eu, como criativo, sou um excelente planilheiro, o Rods, como planilheiro, é um excelente criativo. Né? Nossa Senhora. E aí eu pensei, pô, o que eu consigo resgatar, né? Porque foram anos ali de pagar ali as mensalidades, foram alguns anos ali de investimento numa área que depois eu saí fora, eu tenho que aproveitar de alguma forma. E eu pensei, pô, eu mexo bem em Excel.
né? Eu também me lido muito bem com burocracia, mas não é aquela burocracia que sai pegando a assinatura de todo mundo, aquela coisa de governo, nada disso. Mas a burocracia não tem nenhum problema com isso, né? E aí eu pensei, bom, de repente mídia, né, faça mais sentido para mim. Então, eu comecei a estudar mais a fundo a área de mídia, comecei a fazer contatos com pessoas da área de mídia, seja em eventos, na internet, onde for. Estava escrito mídia, lá vou eu lá fazer contato com a pessoa, ler aquele artigo, entender o que a agência fez ali de mídia. Né? Muitas vezes, quando a campanha ela começa a ser veiculada, aparece ali em algum portal alguma coisa falando sobre aquela campanha, né? Como que foi todo o planejamento, quais os canais, enfim, os veículos que foram usados, veículo nem sempre, né? Mas quais os canais foram usados, como que foi mais ou menos definida essa estratégia. E ali eu comecei a me aprofundar mais, né? Eu me prendi bastante na área de mídia, porque era o que eu queria de fato, então corri atrás disso. E quando eu finalmente virei mídia, era quase o que eu esperava. Nunca é igual, né, Rods? Nunca é igual. Eu imagino que quando você decidiu virar criativo, você pensou numa coisa e chegou o dia a dia, foi outra, né? Porque teoria e prática, expectativa e realidade, é bem por aí. Então, quando eu caí, sim, a gente mexe bastante em Excel. Sim, tem a burocracia ali para você emitir ali o PI, o pedido de inserção. Sim, tem burocracia para você conseguir liberar uma verba do cliente, aprovar, inclusive, determinado investimento ali no planejamento para alguma campanha específica, né? Mas o que eu imaginava não era bem assim. Então, a importância da gente conseguir identificar aquilo que a gente quer trabalhar, aonde que a gente quer trampar, em qual área, né, que a gente quer trampar, é muito importante porque você acaba ganhando tempo. Quanto antes você já saber, antes você vai estar preparado. Seja para pegar um freela, seja para você pegar um primeiro briefing, o que for, né? Você já vai estar preparado antes. E eu tenho certeza que se eu não tivesse perdido no comecinho, bom, acho que todo mundo fica perdido no começo, mas se eu já soubesse o quanto antes aquilo que eu queria, provavelmente eu já teria um tempinho a mais de experiência do que geralmente é pedido em agência.